Fala aí, galera, beleza? Bom, ano passado essa musiquinha aí deixou muita gente indignada porque o Flamengo sequer chegou a pegar o Real Madrid no Campeonato Mundial de Clubes, caiu na semifinal. Mas há 27 anos atrás fazia todo sentido. Afinal de contas, o Flamengo enfrentou o Real Madrid de igual para igual e ganhou. Mas antes da gente contar essa história, primeiro a gente vai pedir para você, lógico, dá o like aí, dá o seu joinha, dá a curtida no vídeo, seguir a gente nas redes sociais no @CJS Azevedo e também se inscrever no canal do Carlão Azevedo no YouTube. E também, antes da gente contar essa história, a gente tem que contar todo o contexto que envolvia. Afinal, o ano era 1997, o Flamengo estava ali ainda na era Kleber Leite, muitas contratações, muita mídia, muita manchete de jornal e poucos títulos, poucos resultados dentro de campo. O nosso grande professor Sebastião Rocha, aliás, um abraço para você, mestre Sebastião Rocha, foi efetivado como treinador e levou o time à final da Copa do Brasil daquele ano. O Flamengo também perdeu para o Grêmio aquela final em pleno Maracanã. Na verdade, um empate, mas o Grêmio ganhou com o gol qualificado ali no finalzinho do jogo. Antes do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou 2 torneios, ali, aqueles torneios de meio de temporada que tinham entre o estadual e o Brasileirão, né, o torneio quadrangular de Brasília e a Copa dos Campeões Mundiais. E também, já com o brasileiro em andamento, tinham alguns torneios ali, torneios de verão na Europa, onde os clubes viajavam para faturar uma graninha. Mesmo com a vitória no dia 12 de agosto de 1997 contra o Atlético Mineiro por 4-2 em pleno Mineirão, a diretoria do Flamengo decide demitir o técnico Sebastião Rocha. O Flamengo amargava ali um 25º lugar no Campeonato Brasileiro. E o professor Sebastião Rocha saiu atirando, hein? Olha essa declaração dele para o jornal Folha de São Paulo. Disse aí o professor Sebastião Rocha: ninguém deu incentivo a esses jogadores. Os dirigentes fazem o que querem e nós, os treinadores, não podemos ficar nas mãos deles. Tem gente que não sabe de nada. Se no aspecto financeiro, hoje em dia, isso não faz sentido, olha no departamento de futebol do Flamengo, essa declaração do professor Sebastião Rocha é atualíssima. Então o Flamengo demite Sebastião Rocha e vai atrás do Paulo Autuori, que era treinador campeão da Libertadores no Cruzeiro. O Flamengo consegue tirar o técnico campeão da Libertadores, oferecendo à época um salário de R$ 140 mil, o real na época uma moeda valorizada, que em valores atualizados dá em torno aí de R$ 731 mil. Essa contratação do treinador Paulo Autuori gerou uma verdadeira dança das cadeiras no futebol brasileiro e a gente vai ver aí no vídeo como foi. Aí a dança dos técnicos. O Sebastião Rocha é demitido do Flamengo, que contrata o Paulo Autuori. Com a ida do Paulo Autuori para o Flamengo, o Cruzeiro vai atrás do Nelsinho Batista no Corinthians, que é contratado pelo Cruzeiro. O Corinthians sem técnico vai atrás do Joel Santana no Botafogo, que vai para o Corinthians, e aí o Sebastião Rocha acaba indo parar no Botafogo. Bom, voltando agora para o jogo entre Flamengo e Real Madrid, o Flamengo não teve muito tempo ali entre a partida com o Atlético Mineiro, a demissão do Sebastião Rocha e a admissão do Paulo Autuori, porque se o jogo contra o Atlético foi no dia 12, no dia 15, o Flamengo já tinha que estrear lá na Espanha, no torneio Palma de Mallorca. O Flamengo que já não contava também com o Romário. O Romário tinha saído para o Valência, voltou aí período por empréstimo. O empréstimo do Romário acabou com o início da temporada europeia. Romário saiu no meio do ano e não fazia mais parte do elenco rubro-negro. E o Real Madrid era o Real Madrid ali da era pré-galáctica. Então a gente vai ver agora aqui nos campinhos como é que os dois times se apresentaram em campo. O primeiro time que vai aparecer aí para você é o Real Madrid, do técnico alemão Jupp Heynckes.
campeoníssimo tanto como jogador quanto como treinador, tanto pelo Real Madrid, também no Bayern de Munique, anos depois. O Real Madrid entrou em campo com o Cañizares no gol, o lateral direito português Secretário, o Christian Panucci, que foi substituído pelo Tindo, o Caranca e o Sanches. No meio-campo, o Jaime Sanches, que foi substituído por outro Sanches, o Vitor, o Clarence Seedorf, que foi substituído pelo Guti, e o Amavisca, que foi substituído pelo então jovem Zé Roberto, recém-saído da Portuguesa, vice-campeã brasileira. E lá no ataque não tinha aquela questão de guerra da Iugoslávia, não. Tinha o sérvio Mijatovic, o croata Suker e um dos grandes ídolos da história do Real Madrid, o Raul. E o Flamengo do técnico Paulo Autuori entrou em campo com o Klemer, o Fábio Baiano lá na lateral direita, foi substituído depois pelo Leandro Neto, o Júnior Baiano, o Luiz Alberto e o Gilberto, que até então era somente o irmão do Nélio. Depois o Gilberto disputaria aí 2 Copas do Mundo. No meio-campo ali, os 2 cães de guarda, o Jamir e o Jorginho. O Jamir foi substituído pelo Bruno Quadros. O Maurinho, que era volante, mas estava jogando um pouquinho mais avançado. E o Sávio, que no finalzinho deu a vaga aí para o Iranildo, o Chuchu. E lá na frente, o já veterano Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, foi substituído pelo Rodrigo Mendes. Mas o Lúcio Bala, jogador que veio do Goiás e fez muito sucesso na época com a camisa do Flamengo. Agora a gente vai ver os gols da partida com imagens do Sport TV. Primeiro gol, Sávio pelo lado esquerdo. Sávio cruza na cabeça de Maurinho. Acredite se quiser. Maurinho, Flamengo 1-0. O Gilberto, no segundo gol, rouba a bola do lateral direito Secretário. Lúcio infiltra e toca entre as pernas de Cañizares, 2-0. Garotada no banco gostou. E o Secretário realmente era o mapa da mina. Lúcio acha Sávio, que é derrubado pelo lateral português. Sávio bateu com categoria no ângulo e fechou o placar. Final, Flamengo 3, Real Madrid 0. Depois dessa façanha, dessa verdadeira façanha de vencer o Real Madrid, goleando o time merengue por 3-0, o Flamengo conseguiu outra façanha, que foi perder o torneio Palma de Maiorca para o time da casa, para o Real Maiorca, que na outra semifinal, né, na verdade, era um quadrangular, né, então quem vencesse o seu jogo avançava para a final. O Maiorca, que tinha vencido o Vitória da Bahia, e o Flamengo, depois dessa vitória histórica, conseguiu perder o torneio. De volta para o Brasil, no Brasileirão, o Flamengo dá uma verdadeira arrancada, sai do 23º lugar para o 5º lugar. O Autuori conseguiu realmente dar aí um padrão de jogo e fazer o time avançar, contando também com o empréstimo do então jogador merengue Zé Roberto. Zé Roberto ainda na temporada de 97, ele vem por empréstimo para o Flamengo, inclusive como jogador do Flamengo ele vai à Copa de 98, onde o Brasil se sagrou vice-campeão naquela derrota cachapante para a França. Bom, na fase final, se classificavam os 8 primeiros colocados, divididos depois em 2 chaves com 4 clubes. O Flamengo caiu na chave de Vasco, Portuguesa e do Juventude. E numa goleada histórica, com hat-trick de Edmundo, o Flamengo vê aí as suas chances de título sepultadas e o Flamengo passa mais um ano sem conquistas. Esse jogo também marcou praticamente o interesse do Real Madrid na aquisição do Sávio, né? O Sávio, logo depois, lá na janela de inverno, ele se transfere para o Real Madrid, foi campeão da UEFA Champions League ali na temporada 97, 98, o time que enfrentaria o Vasco na final do título mundial. O Vasco ganhou a Libertadores em 98, foi campeão brasileiro de 97, num duplo 0-0
contra o Palmeiras, e o Sávio passou um período ali de grandes conquistas, e no ano seguinte também o baixinho Romário voltaria para o Flamengo. E aí, gostou dessa história? Então curte, compartilha, segue a gente nas redes e também se inscreve aí no canal, dá essa moral, e aí a gente volta numa outra quinta-feira qualquer com a hashtag TVT Futebol. Aquele abraço.